Olá, eu sou o Fausto Ramos e eu vim aqui para magoar os seus sentimentos. Caso vocês já conheçam o meu canal e vocês queiram me apoiar para que eu continue fazendo meu trabalho, vocês podem se tornar apoiadores ou apoiadoras por meio da campanha do Seja Membro, que está aqui embaixo no vídeo, e também pela campanha do Padrim, que tem alguns benefícios diferentes. Quem apoia a Filosofia tem o direito a participar do Clube dos Cosmos no WhatsApp e também das lives exclusivas para os apoiadores. Hoje eu vim falar sobre um assunto que me pediram há muito tempo, que é um assunto muito complexo de ser abordado, que é qual a minha opinião a respeito dos deuses. A princípio eu diria que a crença em deuses surgiu no momento da nossa humanidade onde nós tínhamos muito pouco conhecimento a respeito de como o mundo funciona. Era também uma fase da humanidade onde não se tinha uma percepção muito estendida a respeito do tempo, então o ser humano vivia observando o mundo a partir de determinados ciclos, como o primeiro deles, o ciclo entre o dia e a noite. O fato do astro do Sol e do astro da Lua traçarem uma trajetória no céu, e o fato de eles revezarem um com o outro no céu, onde a Lua parece dominar o período da noite e o Sol parece dominar o período do dia e ser responsável pela luminosidade tão essencial e necessária para a sobrevivência da espécie, a relação que esses indivíduos que conheciam muito pouco a respeito do mundo começaram a ter com esses fenômenos naturais é uma relação de forte impacto psicológico e emocional. Os deuses, ou a crença em deuses, surgiu numa época da humanidade onde, por pouco conhecer sobre a natureza da realidade do mundo, os seres humanos eram impactados e impressionados de um modo muito poderoso. Imagine o que deve ter sido para um indivíduo ver à luz do dia um tigre pela primeira vez, sentir o medo, a ameaça daquela forma, daquela criatura, daquela entidade bestial. O mundo já foi muito mais assustador e estranho, e as descobertas muito mais impactantes, luminescentes, quando a gente não tinha um Google ou um YouTube para acessar e ter uma experiência prévia, controlada e atenuada com coisas que mais tarde nós poderíamos experimentar na realidade. E com isso eu não estou dizendo que a crença em deuses é simplesmente uma crença primitiva, mas que é o tipo de coisa que foi impactada e impressionada na psique humana numa época muito terna, muito jovem para a humanidade. E essas impressões psíquicas muito poderosas, que não ficaram no passado, mas acompanham nós até o momento de hoje, por meio das formas, por meio das pulsões arquetípicas, é a essas pulsões arquetípicas criadas por meio dessa relação que nós temos com o ambiente natural, com os fenômenos da natureza, para além das explicações científicas, que eu atribuo à existência e o espaço dos deuses na nossa vida. Eu quero dizer que o meu enfoque, a percepção que eu tenho, a maneira como eu penso a ideia de deuses na mitologia, na magia e no mundo, está focada na relação que nós criamos com o mundo e com os fenômenos da vida e do mundo, muito mais do que diz respeito a uma natureza dessas coisas em si mesmas. Adorar deuses solares não necessariamente significa adorar ao Sol enquanto aquele corpo celeste, pulsante e vibrante de energia e emissor de luz, mas é estabelecer uma relação com esse objeto da realidade, por meio do qual a nossa relação é de sacralizar este fenômeno, de sacralizar esse objeto do nosso mundo. A relação que as pessoas criam com o planeta Terra e com aquilo que eles identificam como sendo o corpo da natureza, o corpo da vitalidade do mundo, como sendo a deusa mãe Gaia, diz muito mais respeito a como nós nos relacionamos com o planeta e como essas pessoas vão se relacionar com os elementos que elas pautam como sendo representativos
de Gaia e da Terra, muito mais do que é de fato esse planeta, esse corpo celeste. Os deuses nascem a partir da nossa relação com o mundo, e eles existem e nos influenciam por meio dessa relação, muito mais do que eles terem ou não uma existência objetiva em si mesmas ou pertencerem de fato à essência desses objetos, como eles estão no mundo. Eu sei que ficou uma parada extremamente abstrata e talvez até complexa, mas desculpa, o meu conceito sobre várias coisas é extremamente complexo. É como eu vivo, é como eu penso. É o motivo pelo qual eu não acho que as pessoas precisam se preocupar, como aconteceu há mais tempo, quando falaram sobre bruxinhas de TikToker que quiseram atacar magicamente o astro da Lua como algo que enfraqueceria a relação da humanidade com os deuses ligados à Lua. Porque essa é a relação que essas pessoas escolheram estabelecer com esse astro. A relação de que elas veem sentido em atacar a Lua magisticamente. E essa relação vai ser válida para a pessoa que escolheu estabelecer essa relação. As pessoas que resolveram estabelecer uma relação diferente com esses mesmos astros, com esses mesmos fenômenos, vão ter as suas relações intactas a partir do momento que elas entendem qual é a natureza desses deuses para elas. Essas relações com o mundo dos fenômenos existem porque nós escolhemos dar força e poder para aquilo que nos impressiona. Vocês não precisam ficar encucados de pensar se os deuses existem de fato ou não num plano superior de realidade. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que eles sejam simplesmente condensações e formas pensamentos de tantas pessoas que pensam sobre aquilo. Ou pode ser que cada pessoa escolhe como se relacionar com o mundo, quer seja por meio da adoração de deuses ou não. Caso vocês queiram aprender mais sobre magia comigo, eu sugiro vocês conferirem os links abaixo dos cursos que eu estou disponibilizando. Para mais considerações complexas de conceitos muito intrincados, mantenham-se com Caosofia e até por acaso.